Você já parou para pensar que, talvez, o que está impedindo sua vida de mudar não seja a falta de oportunidades, nem um mundo injusto, nem a sorte que parece nunca chegar, mas sim algo que mora dentro da sua cabeça? Antes de continuar, quero que você faça uma promessa a si mesmo, não apenas assistir esse vídeo até o final, mas se permitir uma transformação real. Porque se você ficar até o último minuto, eu garanto que sua visão sobre sucesso, fracasso e sobre você mesmo nunca mais será a mesma. E para não esquecer durante o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, porque essa mensagem pode libertar não só você, mas também alguém que você ama. O verdadeiro inimigo. Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu não consigo. Não é para mim. Não tenho sorte. Eu tentei, mas a vida não deixou. Essas frases parecem pequenas, mas são correntes invisíveis que você mesmo coloca em torno da sua mente. E sabe o mais curioso? O mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. O maior ladrão dos seus sonhos não é o concorrente, não é o governo, não é a economia. O maior ladrão dos seus sonhos é a sua própria crença de que não é capaz. E aqui está a grande revelação: o obstáculo mais poderoso que você enfrentará em toda a sua vida não está lá fora, ele está dentro da sua cabeça. Pense comigo, quantas oportunidades já passaram diante de você e foram rejeitadas, não porque eram impossíveis, mas porque você acreditou que não estava pronto. Quantas portas poderiam ter se aberto se você tivesse apenas ousado bater? Quantos projetos poderiam ter dado certo se você tivesse persistido um pouco mais, em vez de desistir na primeira dificuldade? A mente, quando dominada pelo medo, cria um inimigo silencioso, que sussurra em cada tentativa: vai dar errado, não adianta, você não nasceu para isso. E sabe o que acontece quando você acredita nessa voz? Você a transforma em verdade. Você entrega o volante da sua vida para um inimigo que não existe fora de você, mas que te controla como se fosse real. Agora imagine o contrário. E se, em vez de alimentar essa voz, você escolhesse alimentar a crença oposta? E se cada eu não consigo fosse substituído por eu vou encontrar um jeito? E se cada não é para mim fosse trocado por se eu estou aqui, é porque sou capaz de conquistar? A diferença entre quem vence e quem se rende está exatamente nesse detalhe, na decisão de qual voz seguir. A verdade é que a vida não espera. Enquanto você se prende em desculpas, outros seguem em frente. Enquanto você acha que não pode, outros decidem que vão tentar. E, no final, não é o mais talentoso que chega mais longe, mas sim aquele que teve coragem de lutar contra o verdadeiro inimigo, a mente limitada. Pare por um instante e reflita. O que você deixaria de perder se parasse de acreditar nessas correntes invisíveis? Quanto tempo já foi desperdiçado carregando crenças que não servem mais? Quantas vezes você desistiu de algo que poderia ter mudado sua história? A mudança não começa fora, começa dentro. Quando você rompe as correntes mentais, o mundo começa a se abrir diante de você. Porque, no fundo, não é a realidade que te limita, é a lente pela qual você enxerga essa realidade. E eu te pergunto, até quando você vai permitir que o verdadeiro inimigo viva dentro de você? Até quando você vai se contentar em assistir outros conquistarem, enquanto você continua prisioneiro das suas próprias desculpas? Se hoje alguém te dissesse: você tem em suas mãos a chance de mudar completamente sua vida em um ano, qual seria sua primeira reação? Duvidar ou acreditar? Pense bem, essa resposta diz mais sobre você do que qualquer currículo, diploma ou contato importante que você tenha. Quando olhamos para as pessoas que chegaram onde sonhamos estar, percebemos algo em comum: elas venceram a batalha mental antes de vencer no mundo real. A diferença não está apenas no que elas fazem, mas principalmente em como elas pensam. E é aqui que a maioria erra. Tenta mudar os resultados sem mudar a cabeça. É como querer colher maçãs plantando sementes de espinhos. Não adianta. Você pode ter a melhor ideia do mundo, o maior talento, a mais incrível oportunidade. Se dentro de você existir dúvida, medo e autossabotagem, nada floresce. E é nesse ponto que Napoleão Hill, depois de estudar por décadas os grandes vencedores, revelou algo que parece simples, mas que separa os que vencem dos que fracassam. A mente é o campo de batalha mais decisivo da sua vida. Se você perder aqui dentro, já perdeu lá fora. Mas pense comigo, quantas vezes você já lutou contra um inimigo que só existia na sua cabeça? Quantas vezes desistiu de um projeto antes mesmo de começar porque acreditou que não teria chance? Só que existe um detalhe que poucos percebem. Do mesmo jeito que a mente cria provas para confirmar suas limitações, ela também pode criar provas para confirmar sua força. Tudo depende da semente que você planta. Então, a grande pergunta é:
O que você tem plantado dentro de você todos os dias? Quais pensamentos você tem regado silenciosamente, enquanto acredita que ninguém está vendo? Porque, mais cedo ou mais tarde, eles se transformam em frutos, bons ou ruins. Agora, imagine se cada vez que o medo aparecesse você tivesse coragem de enfrentá-lo, em vez de recuar. Imagine se, ao invés de alimentar a dúvida, você escolhesse alimentar a confiança. Imagine como sua vida seria diferente se a sua mente trabalhasse ao seu favor, em vez de contra você. Mas aqui vem a parte mais desafiadora. Ninguém pode travar essa batalha por você. O sucesso externo pode até ser visível, mas a vitória começa no invisível. E, enquanto muitos correm atrás de fórmulas mágicas, estratégias prontas e atalhos fáceis, poucos param para perceber que a chave estava dentro deles o tempo todo. E é justamente por isso que tantos desistem, porque querem transformar o mundo lá fora sem antes transformar o mundo aqui dentro. E se eu te dissesse que existe um ponto de virada mental que separa quem continua preso no mesmo ciclo daqueles que finalmente quebram a corrente e avançam? E se eu te mostrasse que existe uma forma de reprogramar a forma como você pensa, a maneira como enxerga os desafios, e até mesmo a visão que tem de si mesmo? A questão é, você está pronto para descobrir até onde sua mente pode te levar, se você aprender a jogar esse jogo invisível? Deixe-me te perguntar. Quantos projetos você já abandonou não porque não era possível, mas porque você mesmo se convenceu de que era difícil demais? Quantos sonhos você deixou morrer porque acreditou mais nas vozes do medo do que na voz da esperança? Se você continuar vivendo assim, o que vai restar daqui a 5 ou 10 anos? Essa é a hora de ser brutalmente honesto consigo mesmo. Se essa reflexão já começou a mexer com você, eu preciso que você faça 2 coisas agora. 1. Escreve aqui nos comentários qual é o obstáculo que mais trava a sua vida hoje. 2. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, e dessa forma você pode ajudar com um conhecimento capaz de mudar destinos. O medo oculto. O maior obstáculo dentro da sua mente tem um nome: medo. Medo de errar. Medo do julgamento. Medo de não ser suficiente. Medo de tentar e não conseguir. E sabe o que o medo faz? Ele se disfarça de lógica. Ele sussurra: espere mais um pouco. Não é a hora certa. Quem é você para fazer isso? E você acredita. E o tempo passa. E quando você percebe, já não é mais cedo demais, já é tarde demais. E aqui vem a verdade dura: o medo não vai embora. Você não vence o medo evitando agir, mas sim agindo apesar do medo. Mas pense comigo, quantas vezes você parou diante de uma decisão importante, em vez de dar o passo, escolheu o caminho da espera? Quantas vezes se convenceu de que não era o momento certo, quando no fundo sabia que era apenas o medo travestido de prudência? O que você perdeu nesses intervalos em que ficou parado, esperando que a coragem aparecesse sozinha? O medo é astuto. Ele não se apresenta como inimigo declarado. Ele se mascara de conselhos sensatos, de cautela excessiva, de justificativas bem elaboradas. Ele te convence de que está te protegendo, quando, na verdade, está te aprisionando. E o mais intrigante é que, enquanto você foge do medo, sua mente cria histórias para justificar essa fuga. Você começa a acreditar que é sábio adiar, que é melhor esperar por condições ideais, que é prudente não arriscar agora. Só que esse agora nunca chega. É um ciclo sem fim. Pare e pense, quando foi a última vez que você fez algo grande mesmo sentindo medo? Talvez tenha sido uma conversa difícil, uma decisão arriscada, uma escolha que poderia mudar tudo. E lembra da sensação depois? A respiração acelerada, o coração disparado, mas também uma energia diferente, quase como se você tivesse descoberto uma força escondida dentro de si. Esse é o segredo que muitos ignoram: o medo nunca desaparece totalmente. Ele caminha ao lado dos que ousam. A diferença é que, para alguns, ele é um carrasco que paralisa, enquanto para outros, é um sinal de que estão vivos, crescendo, avançando. Agora, imagine como seria sua vida se você parasse de esperar pelo dia em que não sentiria mais medo. Imagine se, em vez de lutar para expulsá-lo, você aprendesse a caminhar junto com ele. Como mudaria sua visão sobre os riscos? Como mudaria sua forma de encarar os desafios? Porque, no fim das contas, talvez o medo não esteja aí para te impedir, mas para te mostrar exatamente onde está o próximo território da sua evolução. Mas, e se aquilo que você mais teme hoje for justamente o portal para a vida que você sempre sonhou? E se esse medo oculto não for o fim do caminho, mas o início de uma virada ainda maior? O que você teria feito até hoje se o medo não existisse? Qual negócio teria aberto? Qual relação teria cultivado? Qual oportunidade teria agarrado?
Pense nisso, porque a resposta mostra exatamente onde você deveria estar agora. O poder da decisão. Aqui está o segredo que poucos entendem: uma única decisão pode mudar toda a sua vida. Mas eu não falo de uma decisão qualquer. Falo daquela decisão firme, que não depende de motivação, nem de aprovação, nem de condições externas. Uma decisão que nasce aqui dentro, no seu coração e na sua mente, e que diz: eu vou, custe o que custar. E é nesse instante que você descobre que o maior obstáculo nunca foi o mundo. Sempre foi a forma como você lidava consigo mesmo. Pense, quantas vezes você já ficou esperando a circunstância perfeita para agir? Esperando a economia melhorar, alguém acreditar em você, a confiança aparecer do nada. Mas a vida não se curva diante da espera. A vida responde a decisões. E sabe o que é curioso? A maioria não fracassa por falta de talento ou de oportunidades, mas por falta de decisão real. Elas dizem quero mudar, mas no fundo estão apenas testando. Querem resultado sem compromisso, querem conquista sem pagar o preço. Só que o universo não se move diante de desejos vagos, ele responde a decisões inegociáveis. Decidir é cortar o caminho de volta. É queimar a ponte para não ter onde recuar. É assumir que, a partir daquele ponto, não existe mais se der certo, existe apenas vai dar certo, porque eu não tenho outra escolha. E aqui surge a pergunta que separa os que vencem dos que apenas sonham: até onde você está disposto a ir por aquilo que diz querer? Porque, enquanto muitos falam em mudança, poucos decidem de fato. E essa diferença é visível. Olhe ao redor. As pessoas que você admira, que parecem ter conquistado o impossível, em algum momento tomaram uma decisão que mudou tudo. Não era o momento perfeito, não havia garantia de sucesso, não existia certeza alguma. Mas havia uma escolha: seguir em frente sem olhar para trás. E talvez seja exatamente isso que falta hoje na sua vida: parar de brincar de tentar, e finalmente decidir. Mas aqui está a parte mais desafiadora: a verdadeira decisão não acontece uma única vez. Ela precisa ser reafirmada todos os dias, nas pequenas escolhas, nas renúncias, nos momentos em que a vontade de desistir grita mais alto. E é aí que muitos se perdem, confundem desejo com decisão. Desejo é frágil, se quebra diante da primeira dificuldade. Decisão é inabalável, permanece de pé mesmo quando tudo parece ruir. Agora, imagine se você fosse capaz de tomar hoje a decisão que mudaria sua história para sempre. Imagine se, daqui a alguns anos, você pudesse olhar para trás e perceber que aquele instante foi o divisor de águas da sua vida. Mas, qual seria essa decisão? E, mais importante ainda, você estaria pronto para sustentá-la quando o mundo começasse a te testar? Agora eu te pergunto: você vai continuar vivendo prisioneiro dos pensamentos que te sabotam? Ou vai decidir hoje, agora, que não será mais escravo do medo, da dúvida e da autossabotagem? O futuro não vai esperar por você. A vida não vai bater na sua porta oferecendo a chance perfeita. A única saída é levantar e assumir o controle da sua mente. E quando você fizer isso, vai perceber que as portas sempre estiveram abertas. Você só não tinha coragem de atravessá-las. Napoleão Hill disse certa vez que o obstáculo mais perigoso que alguém enfrenta não está nas circunstâncias externas, mas sim dentro da própria mente. E se hoje você entendeu isso, então já deu o primeiro passo para vencer a batalha mais importante da sua vida. Agora é com você. Deixe nos comentários uma frase que declare sua vitória sobre seus medos. Exemplo: eu decido vencer a batalha da minha mente. E compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Porque imagine o impacto se todos ao seu redor também começarem a libertar a mente. A vida é curta demais para viver acorrentado. O mundo não precisa de mais pessoas presas dentro de si mesmas. O mundo precisa de você, livre, forte e decidido. E eu termino com essa verdade: o maior obstáculo está dentro da sua cabeça. Mas também é aí que mora a sua maior força.